a segurança de hidroxicloroquina. Esse assunto tem sido, enfim, é um pouco estranho, mas esse medicamento tem sido apontado N vezes como sendo muito perigoso, principalmente por causa de efeitos cardíacos, tá? Em particular sobre a chamada onda QT, que seria um indicador de arritmia. Nesses randomizados, não houve, que eu mostrei na figura, não houve medição de prolongamento de QT, mas houve sim num estudo bem pequeno, também randomizado, do Abela, que não está incluído no grupo porque ele não mediu nenhum resultado clínico, mas ele mediu sim as ondas QTs. E o que ele encontrou, isso aqui é um desenho do que ele encontrou, foi um aumento muito pequeno do prolongamento da onda QT, que é um indicador de arritmia. Ele não é clinicamente relevante, ele não levou a nenhum episódio, e, de fato, quando se olha todos os randomizados disponíveis até agora, que conjuntamente tem alguns milhares de pacientes nos grupos de tratamento, o que a gente vê em termos de efeito adverso cardíaco? A gente vê um caso de palpitação no Raja Singham, que é um grupo que é aquele estudo de profilaxia, né, que eu desenhei aqui. Eu incluí aqui. E houve também um caso de torsade de Point, que é um problema muito mais grave, é uma arritmia muito grave, que no limite poderia levar a uma parada cardíaca. Agora, o caso de torsade de Point aconteceu num grupo de controle, num grupo que não tomou hidroxicloroquina. Porque a gente sabe que numa minoria dos pacientes de COVID, que evoluem mal, há comprometimento cardíaco, há complicações cardíacas. E esse torsade de Point pode ter sido uma coincidência, talvez a pessoa que teria tido mesmo sem Covid, mas muito possivelmente ele foi induzido por Covid. Ele certamente não foi induzido por hidroxicloroquina. No grupo de hidroxicloroquina, nos grupos, houve um caso um pouco mais sério de palpitação, que a gente não sabe se teve alguma coisa a ver com hidroxicloroquina ou Covid. Seja como for, teve um empate aqui. E isso é muito consistente com o histórico da hidroxicloroquina. As doses dadas nesses estudos aqui, ambulatoriais, variam de estudo para estudo, mas nenhuma delas é uma dose cavalar, tá? E a duração é sempre baixa, são tipicamente 5, 6, 7 dias. Esse remédio, quem é reumatologista aqui certamente sabe disso, ele é dado para as pessoas idosas, geralmente, com reumatismo, em doses parecidas, tá? Não muito longe disso, às vezes muitas vezes ao longo de meses ou até anos a fio. Não tem, assim, francamente, para pessoas que estão no início, com sintomas iniciais de Covid, e nessas doses de duração, não tinha como isso ser. Não é plausível que seja perigoso, e os randomizados mostram que não é, em termos de arritmia, etc. É claro que existem algumas pessoas que têm contraindicações específicas para a hidroxicloroquina, mas não é disso que está se falando, né? As indicações de reumatismo, aliás, de hidroxicloroquina, lembrando que eu tendo a ser pessoas idosas, né, não incluem pedido de eletrocardiograma, para vocês terem uma ideia. Tá? Nunca incluíram. Então, enfim, seguro desde que não sejam em doses elevadíssimas ou em pacientes que estão muito graves, quem sabe, é seguro. Em termos de segurança, o que a gente tem que é mais significativo? E esse também é muito conhecido desde antes de Covid, tá? Basta pesquisar um pouco, conversar com médicos que conhecem bem o remédio. Principalmente, quanto mais alta a dose, maior a probabilidade de você ter problemas gastrointestinais, em particular diarreia e náusea. Tá? E isso vai ser bastante importante no próximo slide. Essa diarreia e náusea, em geral, são transitórias. A maioria dos pacientes, seja de lúpus, seja de reumatismo, seja de malária, que tem problemas gastrointestinais, eles passam depois de alguns dias. Isso é muito conhecido. Mas eles têm, não para todos, mas para uma minoria significativa. Quanto maior a dose, maior essa minoria. E aqui está um caso enfim, talvez na pressa, é claro, está todo mundo sob pressão, as pessoas querem publicar, os editores também, às vezes passam algumas coisas que chamam a atenção. Essa aqui eu quase não peguei, tá? Mas quando eu estava estudando esse artigo, eu e nós, enfim, a gente percebeu o seguinte: tem um outcome aqui do MIT-A em que teria havido 3%, um resultado relativo negativo, ou seja, 3% a mais de presença de sintomas no grupo de hidroxicloroquina do que no grupo de controle deles, tá? E está aqui. Essa aqui é a tabela 2. E, bem, isso ia ser incluído no gráfico, tá? É quase que um empate, que ele levemente desfavorável ao grupo de hidroxicloroquina, mas, enfim, dados são dados, tem que ser incluído, mas, enfim, vamos ler com cuidado. O que aconteceu? Quando se lê com cuidado o paper, e está aqui o trecho, eles incluíram, isso aqui não é baseado em PCR, tá? Quer dizer, alguns são PCR, mas a maior parte
foi identificada através de sintomas. E nos sintomas, ao invés de usar apenas febre, tosse, falta de ar, sintomas característicos, eles incluíram diarreia. Tá? Então, está aqui na redação. Quem tiver diarreia é considerado com Covid, nesse outcome. E isso não faz muito sentido, até porque nesse estudo aqui eles deram doses razoavelmente altas de hidroxicloroquina, não absurdamente altas, mas razoavelmente altas. E o que aconteceu? Houve 40% do grupo de hidroxicloroquina teve distúrbios gastrointestinais. Talvez metade disso aqui, baseado nos outros, eles não discriminam aqui o que é diarreia, o que é náusea, mas talvez metade, talvez uns 20 pontos percentuais tenham sido diarreia. Tá? Isso é bastante factível. No grupo de placebo não teve quase nada, né? 2,5% tiveram, por coincidência, porque ao longo de algumas semanas algumas pessoas acabam tendo. E o resultado disso é que, com esse critério que eles usaram para esse outcome secundário aqui, Covid, a hidroxicloroquina causou o Covid. Por quê? Porque ela causou diarreia. São doses razoavelmente altas, ela induziu diarreia numa porcentagem alta do grupo de tratamento. Com o critério, todo mundo que teve diarreia foi considerado como tendo sintoma de Covid, e o resultado foi isso aqui. Tá? Descontado, a gente não sabe exatamente quantos tiveram diarreia, mas descontado a parcela dessas 42% que tiveram problemas gastrointestinais, que de fato tiveram diarreia, certamente esse efeito relativo teria sido positivo. O que no caso aqui significaria um número menor do que 1. Tá? Não sabemos exatamente quanto. Mas, enfim, isso aqui é para dar um exemplo de quanta atenção a gente tem que tomar nesse tipo de coisa.